Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 61. Assim que a última sobremesa desapareceu das mesas, deixando um murmúrio de satisfação entre os alunos, o professor Dumbledore levantou-se mais uma vez, capturando a atenção de todo o salão principal. O salão, que vibrava com a energia de um novo começo em Hogwarts, silenciou, e todos os olhares e ouvidos se voltaram para o estimado diretor. Aí começou Dumbledore, sua voz ressoando com um calor que parecia alcançar todos os cantos do vasto salão. Só mais algumas palavras agora que todos estamos alimentados e hidratados. Seus olhos, brilhando como de costume, percorreram o salão, detendo-se momentaneamente nos rostos dos ansiosos alunos do primeiro ano e dos veteranos. Os alunos do primeiro ano devem observar que a floresta nos terrenos da escola é proibida a todos os alunos. A voz de Dumbledore assumiu um tom ligeiramente severo, embora seus olhos mantivessem o brilho gentil. E alguns de nossos alunos mais velhos fariam bem em se lembrar disso também. Seu olhar se voltou para os gêmeos Weasley, cujas expressões de fingida inocência só pareceram divertir ainda mais o diretor. Harry, sentado à mesa da Sonserina, não pôde deixar de observar a sutil troca de expressões pelo salão. A floresta proibida, um tesouro de perigos e mistérios. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, carregada de um toque de intriga. Tenha cuidado caso se encontre perto de suas margens, mestre Harry. Harry assentiu levemente, reconhecendo as palavras de Nigel. Seus olhos voltaram-se para Dumbledore, que agora tratava de outro assunto importante. Também foi incumbido pelo Sr. Filch, o zelador, de lembrar a todos que não se deve usar magia entre as aulas nos corredores. As palavras de Dumbledore eram claras, mas Harry não via sentido em tal regra. Os alunos não podiam usar magia fora de Hogwarts, e agora também não podiam usá-la nos corredores. Onde eles poderiam testar seus feitiços? Os testes de quadribol serão realizados na segunda semana de aula. Qualquer pessoa interessada em jogar pelos times de sua casa deve entrar em contato com Madame Ouch. O anúncio de Dumbledore provocou uma onda de sussurros animados entre os alunos. Harry, embora curioso sobre o famoso esporte bruxo, permaneceu contemplativo. Seu interesse residia mais nos estudos e na exploração dos segredos de Hogwarts e da magia. Quadribol, o esporte em que as vassouras são mais do que simples ferramentas de limpeza, acrescentou Nigel. Talvez você devesse experimentar, mestre Harry. Afinal, seu equilíbrio na vassoura é bastante admirável. Harry considerou a ideia por um instante. Suas habilidades em pilotar vassouras eram de fato excepcionais, mas ele decidiu adiar qualquer decisão sobre participar do quadribol até ter uma melhor compreensão de suas prioridades e horários em Hogwarts. Ele tinha muito a testar e explorar. O anúncio final de Dumbledore, no entanto, capturou a atenção de todos. E finalmente devo informar que neste ano o corredor do terceiro andar, à direita, está proibido para todos que não desejam uma morte muito dolorosa. A declaração, proferida em um tom sério e incomum para o geralmente jovial diretor, causou uma onda de excitação e apreensão por todo o salão. Os olhos de Harry se estreitaram pensativamente, enquanto a voz de Nigel ecoava em sua mente. Um aviso dolorosamente mortal, bastante literal em sua intenção. O corredor do terceiro andar parece ser o toque de mistério deste ano. Recomenda-se cautela, mas presumo que a curiosidade não tardará a aparecer. De fato, Nigel, pensou Harry em resposta. Um corredor proibido sob pena de morte. É quase como um convite aberto para os mais ousados ou tolos entre nós. Tenho certeza de que o bom e velho diretor poderia ter usado um feitiço para manter os alunos afastados em vez de chamar a atenção para lá. Assim que Dumbledore terminou seu discurso e o salão se encheu de discussões e especulações sobre o corredor proibido, a mente de Harry já fervilhava com as possibilidades. Que segredos aquele corredor guarda? E por que um aviso tão grave de Dumbledore? Essas perguntas persistiam em seus pensamentos. Ao seu redor, a mesa da Sonserina fervilhava de conversas. Daphne Greengrass e Tracey Davis discutiam os possíveis motivos para o corredor proibido, enquanto Theodore Nott e Blaise Zabini especulavam sobre a natureza dos perigos que ele poderia conter. Draco Malfoy, sempre o estrategista, parecia ponderar o potencial de explorar essa nova informação. A descida às masmorras do castelo de Hogwarts era uma passagem para um mundo desconhecido para Harry, mas pelo qual ele se sentia estranhamente atraído. Os degraus de pedra frios e desgastados por séculos de uso espiralavam para baixo, conduzindo o grupo de alunos do primeiro ano da Sonserina para o coração ancestral do castelo. As tochas fixadas nas paredes tremeluziam, projetando sombras que dançavam sobre a pedra, criando uma atmosfera de mistério e grandeza antiga. Ao chegarem ao pé da escadaria, o ar ficou mais fresco, a umidade inconfundível da masmorra se misturando a uma sensação de atemporalidade. Harry caminhava ao lado de Daphne Greengrass e Tracey Davis, seus olhos observando atentamente o novo ambiente que ele estava prestes a abraçar como parte de sua casa. O monitor que os guiava parou diante de um trecho de parede de pedra nua, indistinguível do resto do corredor da masmorra. Esta é a entrada da sala comunal da Sonserina, anunciou, virando-se para o grupo. Mudamos a senha toda semana, e ela é afixada dentro da sala comunal. Certifiquem-se de verificar a nova senha todo domingo à noite. Ela não estará lá na manhã seguinte. Os alunos, incluindo Harry, assentiram em compreensão, com a atenção fixa na parede. A senha atual é ambição e orgulho, declarou o monitor. Ao ouvir suas palavras, a parede de pedra deslizou para o lado, revelando a entrada para a sala comunal. Os alunos entraram em fila, cada um ansioso para descobrir os segredos de seu novo lar. A sala comunal da Sonserina era um espetáculo para os olhos. O interior era banhado por uma luz tênue e esverdeada que parecia emanar de lâmpadas encantadas em forma de serpentes, cujos olhos esmeralda brilhavam suavemente. As paredes eram adornadas com tapeçarias ricas e escuras que retratavam as conquistas de Sonserinos famosos ao longo dos séculos.
cada uma delas um testemunho da história lendária da casa. A sala era espaçosa, com tetos altos e arqueados que lhe conferiam uma sensação de amplitude. Vários sofás e poltronas de couro preto, de aparência confortável, estavam dispostos ao redor de mesas baixas, oferecendo amplo espaço para estudar ou socializar. Os tapetes no chão eram grossos e verde escuros, com padrões de serpentes entrelaçadas. Uma das características mais marcantes da sala comunal era uma grande janela que oferecia uma vista para as profundezas do Lago Negro. Através do vidro, era possível observar as águas misteriosas e esverdeadas do lago, além de vislumbres ocasionais de criaturas aquáticas nadando por perto. A visão era ao mesmo tempo fascinante e ligeiramente perturbadora, servindo como um lembrete constante da localização singular da sala comunal. Harry, absorvendo tudo, sentiu uma sensação de pertencimento. A sala comunal, com sua aura de ambição e busca pela grandeza, ressoava com suas próprias aspirações e determinação. Ele era da Sonserina, e aquele era o seu domínio. Enquanto os alunos mais velhos começavam a se acomodar, encontrando seus lugares preferidos e conversando em voz baixa, a atenção de Harry foi momentaneamente atraída pela voz de Nigel em sua mente. Que ninho de cobras aconchegante temos aqui, não acha, mestre Harry? E aquela vista do lago, com certeza, é melhor do que ficar olhando para uma parede de tijolos. Harry não pôde deixar de concordar consigo mesmo. A vista para o lago acrescentava um elemento extraordinário à sala comunal, diferenciando-a de tudo que ele já havia experimentado. O monitor, após se certificar de que todos os alunos do primeiro ano conheciam a sala comum, fez um último anúncio sobre os dormitórios. Os dormitórios dos meninos ficam à esquerda e os das meninas à direita. Seus pertences já foram levados para lá. Lembrem-se de respeitar a privacidade e o espaço uns dos outros. Capítulo 62. Então, o prefeito deu um passo para trás, abrindo espaço para que outra figura avançasse. A multidão instintivamente se abriu, criando um caminho livre até o centro da sala. Uma jovem impressionante, com olhos penetrantes, inteligentes e um ar de refinada confiança surgiu. Em seu peito, um distintivo singular materializou-se, representando uma coroa entrelaçada com uma serpente. Sua presença impunha respeito e atenção imediatos. Bem-vindos à Sonserina, começou ela com uma voz que impunha respeito sem precisar de volume. Alta, com uma postura elegante que denunciava uma educação nobre, seus cabelos castanho escuros e ondulados caíam sobre os ombros, e seus olhos, de um verde penetrante, percorriam a sala com um olhar analítico. Eu sou Selena Rosier, a atual serpente da coroa da casa Sonserina. A presença de Selena Rosier na sala comunal da Sonserina era imponente, uma combinação de sua linhagem nobre e uma aura intrínseca de poder que parecia emanar dela. Ao se dirigir aos novos alunos da Sonserina, sua voz era confiante, ressoando com um senso de propósito que imediatamente atraiu a atenção deles. Nenhum de vocês sabe o que é isso, mesmo que seus pais tenham sido serpentes, começou ela, seu olhar sutilmente se voltando para Draco Malfoy e Daphne Greengrass. O movimento foi tão leve, quase imperceptível, mas Harry o percebeu. Com a curiosidade aguçada, ele ativou sua função de observador discretamente. Mensagem do sistema. Selena Rosier. Talento mágico excepcional, particularmente em conjuração e estratégia política. Fortes qualidades de liderança. Atual detentora da coroa da serpente na casa Sonserina. Agora, deixe-me explicar o que este título representa, disse ela com a voz clara e ressonante. A Câmara da Vontade da Serpente, começou Selena, é parte integrante do legado de Slytherin. Além da hierarquia conhecida de Hogwarts, esta Câmara, uma criação do próprio Salazar Slytherin, está impregnada com sua sabedoria e perspicácia. Não é apenas um cômodo, mas uma entidade senciente, capaz de avaliar e julgar o valor dos alunos da Sonserina. Os alunos escutavam atentamente enquanto Selena continuava. Todos os anos, a Câmara desperta para realizar sua seleção mística. Ela nos avalia magicamente com base em nossos pontos fortes, ambição, astúcia e potencial de liderança. O mais adequado entre nós é então escolhido como a serpente da coroa. Intrigado com a revelação, Harry ouviu a voz de Nigel ecoando em sua mente. Fascinante, não é? Uma câmara que seleciona a nata da nata. Os métodos da Sonserina são realmente misteriosos. Selena falou sobre o Conselho dos Anciãos, conhecido como as Sombras da Sonserina. Este conselho é composto por antigos serpentes da coroa. Ligados pela magia da Câmara, eles permanecem imparciais, suas identidades envoltas em segredo. Na Câmara, eles falam apenas a verdade. Os deveres e poderes conferidos à serpente da coroa são significativos, enfatizou ela. Eles recebem habilidades mágicas aprimoradas, um dom da Câmara. Seu papel é manter nossas tradições, proteger os interesses de nossa casa e orientar os membros mais jovens. O comentário de Nigel deu mais profundidade às palavras de Selena. É como ter um conselho de administração mágico, com os líderes do passado guiando o presente. A Câmara garante que todas as decisões internas sejam tomadas com honestidade e imparcialidade, explicou Selena. Seu encantamento impõe a verdade e a justiça. Além disso, a serpente pode invocar avatares mágicos de antigas lendas da Sonserina para aconselhamento. Harry refletiu sobre isso, sua mente fervilhando com as implicações. Uma hierarquia mágica dentro de uma casa, pensou ele. Sonserina é mais do que apenas uma casa, é um legado. Selena concluiu. A estrutura única da nossa casa fomenta o respeito pela magia ancestral e enriquece nossa identidade cultural. A serpente da coroa frequentemente influencia as relações entre as casas e a política de Hogwarts, estendendo nosso alcance para além destes muros. Ela terminou com um sorriso irônico. Estou contando tudo isso porque vocês não poderão contar a ninguém fora desta casa. É por isso que nenhum de vocês sabia disso, mesmo que seus pais fossem os antigos serpentes da coroa. Harry ficou impressionado com a profundidade e o segredo das tradições da Sonserina. Nesse momento, a porta se abriu e o professor Snape entrou, sua capa esvoaçando atrás dele, o olhar duro e penetrante.
Ele olhou primeiro para Selena, depois voltou sua atenção para os alunos do primeiro ano. Espero que todos estejam cientes, começou Snape com uma voz que exigia atenção. Na minha casa, a união é fundamental. Não toleramos brigas internas fora destes muros. Não percam pontos por tolices, ou terão que se ver comigo. A reputação da Sonserina se constrói sobre nossa solidariedade e astúcia, não sobre mesquinharias ou falta de disciplina. Seu olhar fixou-se em Harry, demorando-se um instante a mais do que nos outros. Lembre-se, somos da Sonserina. Mantemos a honra da nossa casa com inteligência e estratégia, não com ações precipitadas. Qualquer comportamento que manche nossa imagem será tratado com rapidez. Com essas palavras severas, Snape saiu tão abruptamente quanto entrará, sua capa arrastando atrás de si. A sala permaneceu em silêncio por um instante, o peso de suas palavras pairando no ar, antes que o monitor conduzisse os alunos do primeiro ano aos seus respectivos quartos. Na Sonserina, cada aluno tinha um quarto individual, um luxo que demonstrava o apreço da casa pela individualidade e privacidade. Ao entrar em seu quarto, Harry viu que sua bagagem já havia sido entregue. A maior parte estava vazia, pois ele guardava a maioria de seus pertences importantes em sua maleta do refúgio encantado. Ele abriu a gaiola de Edviges assim que entrou. Desculpe, garota. Não pude vir mais cedo para te libertar, Harry se desculpou. Edviges, empoleirada em seu ombro, mordiscou sua orelha, demonstrando um leve desagrado. Harry deu uma risadinha, tirando alguns petiscos que havia pegado no salão principal para ela. Enquanto Edviges começava a comer, Harry a chamou baixinho. Mishi. Para sua surpresa, Mishi apareceu prontamente. Mestre Harry, o que Mishi pode fazer por você? Perguntou ela ansiosamente. Antes que Harry pudesse responder, outro elfo doméstico apareceu na sala, encarando Mishi com uma hostilidade notável. Harry ativou sua função observar. Mensagem do sistema. Ajuste, elfo doméstico da Sonserina. Funções: manutenção e conservação da sala comunal e dos dormitórios da Sonserina. Características: leal, orgulhoso da casa Sonserina, desconfiado de forasteiros, especialmente de outros elfos domésticos que entram no território da Sonserina. Harry se lembrou do nome do discurso de abertura de Dumbledore, que incluía a palavra Tviak em meio a uma série de termos aparentemente sem sentido. Nigel havia sugerido inicialmente que fosse um boato, mas agora, com a presença de Tviak confirmada, a realidade estava muito mais clara. Tviak, o elfo doméstico da Sonserina, olhou curiosamente para Mishi e depois para Harry. Senhor Potter, ela é sua elfa doméstica? Perguntou, com a voz carregada de surpresa e curiosidade. Harry assentiu com a cabeça. Sim, Tviak. Eu invoquei Mishi. Há algum problema com isso? Perguntou ele num tom educado, porém firme. Tviak, com os olhos ligeiramente arregalados, respondeu com um senso de respeito recém-descoberto. Sir Harry conhece Tviak? Tviak está honrado. Sua voz transmitia genuína surpresa e um toque de orgulho. Harry deu uma risadinha suave, com um sorriso amigável nos lábios. Foi você quem levou a comida para a mesa da Sonserina, não é? Obrigado pelo seu serviço, disse ele, reconhecendo o trabalho árduo de Tviak. A expressão de Tviak se transformou em pura alegria, seus olhos brilhando como se estivesse prestes a chorar. Tviak está apenas cumprindo seu dever. Sir Harry não precisa agradecer a Tviak, respondeu ele, com a voz embargada pela emoção. Ele então lançou um olhar para Mishi, sua expressão tornando-se ligeiramente mais séria. Mishi pode entrar se Sir Harry a chamar, mas não sem ela. Hogwarts não permite, explicou Tviak, reafirmando as regras relativas aos elfos domésticos dentro do castelo. Harry então se virou para Tviak, curioso sobre as possibilidades dentro dos dormitórios da Sonserina. Tviak, eu estava pensando se é possível expandir meu quarto. Mishi poderia me ajudar com isso? Tviak, parecendo momentaneamente insultado, rapidamente tranquilizou Harry. Senhor Harry, não precisa chamar Mishi. Tviak está aqui para ajudar. Com o estalar de dedos, a sala magicamente aumentou de tamanho, seu interior se expandindo enquanto mantinha as mesmas dimensões externas. Somente os elfos de Hogwarts são capazes de alterar Hogwarts. Forasteiros não podem, explicou Tviak, enfatizando as habilidades únicas dos elfos domésticos de Hogwarts. Harry, impressionado com a rápida transformação, assentiu em compreensão. Posso contar com você então, Tviak? Perguntou ele, apreciando a dedicação da elfa. Tviak, visivelmente tomado pela emoção, respondeu sinceramente, sempre, Sr. Potter. Harry deu uma risadinha suave, virando-se para Mishi. Desculpe incomodá-la a essa hora, Mishi. Pode voltar agora. Mishi fez uma reverência graciosa, com voz afetuosa. Não se preocupe, mestre Harry. Boa noite. E com um estalo suave, ela desapareceu. Assim que Mishi saiu, Tviak estalou os dedos novamente, e uma variedade de petiscos e sucos apareceu na mesa de Harry. Boa noite, Sir Harry. Sempre chame Tviak se Sir Harry precisar de alguma coisa, disse Tviak, com a voz repleta de orgulho e lealdade. Harry, sentindo-se confortável em seu novo ambiente, agradeceu a Tviak antes que o elfo doméstico também desaparecesse com o último estalo. Nigel acrescentou sua própria perspectiva. Que dia, mestre Harry. Sonserina, a casa das serpentes e dos segredos, parece combinar muito bem com você. Harry deu um leve sorriso irônico. É verdade, não é? A Sonserina oferece oportunidades e desafios que eu não havia previsto. Ele então olhou para os petiscos que Tviak havia trazido, com a mente divagando sobre as possibilidades que se abriam à sua frente. Suponho que estar na Sonserina exigirá uma mistura de astúcia e cautela. Nigel respondeu, de fato, e uma dose saudável de ceticismo também não faria mal. A Sonserina não é apenas uma casa, é um jogo de xadrez onde cada movimento conta. Harry assentiu pensativamente, com os olhos brilhando de determinação. Muito bem, então que o jogo comece.
Ao se deitar na cama, seu olhar recaiu sobre Edwiges, empoleirada silenciosamente em sua gaiola. Ele abriu a janela, convidando-a a sair. Você está livre para ir, Edwiges. Explore o castelo, mas tenha cuidado. Edwiges piou baixinho, abriu as asas e deslizou para fora da janela aberta, rumo ao céu noturno. Os pensamentos de Harry então se voltaram para a Câmara da Vontade da Serpente e o Conselho dos Anciãos. Nigel, o que você acha dessa Câmara e do Conselho que Selena mencionou? Parece ser uma parte intrínseca da história da Sonserina. A voz de Nigel ressoava com curiosidade. Uma câmara que seleciona o líder com base em qualidades que vão além de meras qualificações acadêmicas ou status de sangue. Isso é bastante progressista para uma casa frequentemente incompreendida. Quanto ao conselho, é um conceito fascinante, orientação daqueles que já trilharam esse caminho. Harry refletiu sobre isso. Isso acrescenta uma camada de profundidade à Sonserina, não é? Não se trata apenas de ambição, mas também de liderança e legado. Exatamente, concordou Nigel. E com suas habilidades únicas, você pode acabar se envolvendo mais com esses aspectos do que imaginava inicialmente. A mente de Harry já fervilhava com planos e estratégias. Preciso entender a dinâmica desta casa, os jogadores envolvidos e qual é o meu lugar nela. Paciência, mestre Harry, aconselhou Nigel. Observe, aprenda e quando chegar a hora certa, faça sua jogada. A Sonserina é uma casa onde a paciência muitas vezes recompensa a astúcia. Harry assentiu com a cabeça, concordando com o conselho de Nigel. Levantou-se, decidindo dar uma breve volta pela sala comunal antes de se recolher para dormir. Ao sair do quarto, o ar frio e úmido das masmorras o recebeu, um contraste gritante com o calor do seu quarto. A sala comunal estava agora mais silenciosa, com apenas alguns alunos envolvidos em conversas sussurradas. A luz esverdeada dos abajures em forma de serpente lançava um brilho sinistro sobre seus rostos. Harry se movia em silêncio, seus sentidos aguçados, absorvendo cada detalhe de seu novo ambiente. Harry fez uma pausa com um toque de decepção na voz. Nem mesmo uma biblioteca, ponderou, enquanto seus olhos percorriam o cômodo. Nigel deu uma risadinha. Ah, esqueci de mencionar. Uma nova função foi ativada no sistema de tecnologia. Agora você pode acessar um mapa de Hogwarts. Harry ficou surpreso. Quando isso aconteceu, perguntou ele, curioso. Nigel explicou. Ele ativava quando você entrava no castelo. Eu omiti essa informação durante a triagem. Não queria distraí-lo com muitos detalhes de uma vez. Mostre-me, por favor, pediu Harry, intrigado. Uma tela holográfica materializou-se diante de Harry, exibindo o mapa detalhado de Hogwarts. Ele estava no centro, claramente identificado. A sala em que se encontrava estava etiquetada como Sala Comunal da Sonserina, com a senha atual, ambição e orgulho, exibida ao lado. Isto é realmente incrível, comentou Harry, com os olhos arregalados de admiração. A senha está ali porque eu a sei, ou é uma das funções do mapa? A voz de Nigel continha um toque de divertimento. Um pouco de ambos, eu diria. O mapa integra seu conhecimento com o banco de dados do sistema, fornecendo informações em tempo real. Bem útil para se orientar neste antigo castelo, não acha? Harry assentiu com a cabeça, ainda fascinado pelo mapa. É incrível. Será uma ferramenta valiosa para explorar Hogwarts. Capítulo 63. Ao retornar para o quarto, despiu-se e entrou no chuveiro, deixando a água morna banhar seu corpo. As gotas escorriam por sua pele, relaxando seus músculos e clareando sua mente. Fechou os olhos, inspirando profundamente, permitindo que o vapor e o calor o envolvessem em um momento de tranquilidade. Em seguida, adormeceu, precisando de uma noite de sono reparador para processar tudo o que havia aprendido. Na manhã seguinte, Harry acordou cedo com um renovado senso de propósito. Vestiu suas roupas de ginástica, sentindo a necessidade de clarear a mente e se preparar para os desafios que viriam. Harry vestiu suas roupas de ginástica. Em seguida, aproximou-se da maleta do Refúgio Encantado, um artefato extraordinário que continha um mundo em miniatura. Ao pronunciar a senha, Refúgio de Potter, a maleta se expandiu, revelando uma entrada em tamanho real para uma terra encantada. Ao entrar, Harry se viu na espaçosa sala de treino da mansão. O cômodo era grande o suficiente para um treino rigoroso, equipado com vários aparelhos de ginástica que Harry havia adicionado para seu treinamento. As paredes eram adornadas com espelhos encantados que refletiam cada movimento seu, garantindo que sua postura fosse precisa durante os exercícios. Ele começou com um aquecimento completo, alongando os membros e soltando os músculos, preparando o corpo para as atividades mais intensas que viriam a seguir. Seus movimentos eram fluidos e precisos, cada alongamento e torção executados com meticuloso cuidado. Os espelhos mostravam seu progresso, e ele ajustava a postura de acordo. Após o aquecimento, Harry iniciou sua rotina de exercícios. Começou com calistenia básica, fazendo séries de flexões, abdominais e agachamentos. Cada movimento era preciso e deliberado, aprimorando sua força física e resistência. Ele aumentou a intensidade gradualmente, levando seu corpo ao limite enquanto mantinha um ritmo respiratório constante. Após a calistenia, Harry passou para o treinamento com pesos. Ele escolheu halteres e ajustou o peso com um simples comando, uma função exclusiva dos equipamentos mágicos da academia na mansão. Ele realizou diversos exercícios, incluindo rosca bíceps, extensão de tríceps e desenvolvimento de ombros. Seus músculos se contraíam e flexionavam a cada repetição, demonstrando o resultado de seu treinamento consistente. Após o treino de musculação, Harry concentrou-se na agilidade e no equilíbrio.
Ele percorreu um circuito de obstáculos especialmente projetado na sala, saltando sobre barreiras, equilibrando-se em vigas e desviando de obstáculos com graça e agilidade. Essa parte da sua rotina não só melhorou sua agilidade física, como também aguçou sua acuidade mental, já que ele precisava antecipar e reagir constantemente às mudanças do percurso. Ao completar o percurso de obstáculos, Harry fez uma breve pausa para se hidratar e recuperar o fôlego. Em seguida, preparou-se para a etapa final de seu treino, a prática mágica. Essa era uma parte crucial de sua rotina, pois combinava seu treinamento físico com suas habilidades mágicas. Sem varinha, Harry confiava em seu talento inato para a magia sem varinha. Ele concentrava sua mente, canalizando sua energia mágica através de pura força de vontade e concentração. Praticava vários feitiços, desde levitações simples até transfigurações mais complexas, cada um lançado sem o auxílio de uma varinha. Seu controle e precisão haviam melhorado significativamente, um testemunho de sua dedicação e aptidão natural para a magia. Enquanto Harry praticava sua magia sem varinha, a voz de Nigel interveio. Devo dizer que sua dedicação tanto ao condicionamento físico quanto ao mágico é louvável. Mestre Harry, um verdadeiro Sonserino, sempre buscando a excelência. Harry deu um sorriso irônico, sem perder a concentração. Obrigado, Nigel. A nova sala e o título me fizeram pensar. Em seguida, ele concentrou-se em feitiços defensivos, praticando conjurações como o feitiço de gelo para criar escudos. Seus movimentos eram rápidos, cada feitiço lançado com um propósito. Os encantamentos da sala simulavam ataques mágicos, aos quais Harry respondia instintivamente, tecendo uma dança de defesa mágica. Ao terminar seu treinamento mágico, Harry respirou fundo, sentindo uma sensação de dever cumprido e prontidão para o dia que se iniciava. Seu corpo e mente estavam em harmonia, um equilíbrio que ele havia se esforçado para alcançar. Ao sair da maleta Refúgio Encantado, a mansão encolheu-se de volta para dentro da maleta com um sussurro suave. Após um banho rápido, Harry olhou para o relógio. Ainda era cedo. Ele tinha tempo para explorar o castelo. Primeiro, queria ver o que o castelo tinha a oferecer. Segundo, expandiria a área do mapa sempre que entrasse nela. Seu plano era começar em um canto da masmorra e subir lentamente. Sabia que levaria mais de um dia para ver o castelo inteiro, mas estava determinado a fazer o máximo possível. Antes de partir, ele tirou o espelho encantado para a visão à distância e o guardou em sua túnica. Este espelho era um dispositivo notável, com uma moldura dourada e cristais mágicos incrustados, permitindo ao usuário visualizar lugares ou pessoas distantes apenas pronunciando seus nomes ou localização. Mas havia limitações consideráveis. Ele só podia mostrar lugares e pessoas que já havia visto antes, e alguns locais de alta segurança poderiam ficar ocultos. Mesmo assim, seria inestimável para explorar Hogwarts e manter um registro de suas descobertas. Ao adentrar as masmorras, Harry sentiu uma onda de expectativa. Os corredores pouco iluminados com suas pedras antigas e a história que guardavam, pareciam sussurrar segredos àqueles que ousassem ouvir. Ele começou sua exploração, percorrendo os caminhos sinuosos, cada curva revelando mais das profundezas ocultas do castelo. Enquanto caminhava, o mapa do sistema tecnológico se expandia, registrando cada nova área em que ele entrava. Ele tomava notas mentais de lugares interessantes, nichos escondidos, portas misteriosas e retratos ocasionais que pareciam observá-lo com um olhar perspicaz. Prosseguindo, Harry continuou sua exploração, seus passos ecoando suavemente pelos corredores silenciosos. Ele passou por áreas que pareciam intocadas pelo tempo, onde o ar carregava uma quietude que evocava eras há muito desaparecidas. A luz tênue das tochas projetava sombras trêmulas, aumentando o mistério de sua jornada. Após explorar as masmorras, Harry decidiu subir mais no castelo. Ao chegar ao térreo, a arquitetura mudou a pedra dando lugar a designs mais leves e elegantes. Ali as janelas eram maiores, permitindo a entrada de luz, iluminando os corredores com um brilho aconchegante. Harry parava ocasionalmente para interagir com alguns dos retratos. Eles ofereciam fragmentos de história e conselhos, às vezes enigmáticos, às vezes divertidos. A voz de Nigel em sua mente fornecia comentários irônicos sobre essas interações, adicionando uma camada de humor à aventura. Ah, estamos conversando com os ancestrais, é? Não se esqueça de perguntar onde eles esconderam seus tesouros secretos, brincou Nigel num tom leve, porém perspicaz. A exploração do térreo de Hogwarts por Harry foi uma jornada fascinante pela rica história e arquitetura diversificada do castelo. Quanto mais explorava, mais percebia a imensidão daquela construção mágica. Corredores se ramificavam em várias direções, levando a salas de aula, salões comunais e diversos outros destinos desconhecidos. A grandiosidade do castelo era evidente em cada pedra, cada tapeçaria e cada armadura que adornava suas paredes. No entanto, Harry não tinha conseguido terminar nem um quarto do andar térreo quando a voz de Nigel ecoou em sua mente. Está na hora do café da manhã, mestre Harry. Harry, com o estômago roncando em concordância, respondeu. Você tem razão, Nigel. Hora de ver o que o salão principal tem a oferecer. Enquanto caminhava em direção ao grande salão, a voz de Nigel soou novamente e também uma missão. Harry ergueu as sobrancelhas, demonstrando interesse. Nossa, faz tempo que você não me dá uma missão. Uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. Mensagem do sistema. Missão: encontre o mapa mágico de Hogwarts. Recompensa: aprimoramento do mapa do sistema para mostrar seres vivos, seus nomes, suas posições e suas atividades atuais. Os olhos de Harry brilharam de curiosidade. Isso parece um desafio. Alguma pista, Nigel? A voz de Nigel, com um toque de travessura, respondeu. Onde estaria a graça se eu simplesmente contasse tudo? Mas pense bem, um tesouro desses já deve estar nas mãos de alguém. Essa pessoa certamente está se aproveitando dele, conhecendo caminhos secretos que outros desconhecem. Harry assentiu pensativamente. Então, devo procurar alguém que saiba muito sobre Hogwarts. Vou ficar de olho.
Capítulo 64. Com um renovado senso de propósito, Harry entrou no salão principal para o café da manhã. O salão estava repleto de alunos, as 4 mesas das casas cheias de conversas animadas e o tilintar dos talheres. O teto encantado acima refletia o céu azul claro lá fora, contribuindo para a atmosfera mágica do salão. Harry sentou-se à mesa da Sonserina, notando os olhares curiosos de alguns de seus colegas de casa. Serviu-se de ovos mexidos e torradas. Enquanto tomava o café da manhã, ele ouvia as conversas ao seu redor, reunindo informações sobre os acontecimentos diários em Hogwarts. A conversa girava principalmente em torno das aulas, do quadribol e das fofocas escolares de sempre. Após o café da manhã, Harry, com a mente ainda a 1000 por hora por causa da missão que Nigel havia mencionado, dirigiu-se à sua primeira aula do ano, História da Magia. A aula, infame por seu tédio, era ministrada pelo fantasma Professor Binns, que tinha o talento de fazer até os eventos históricos mais fascinantes soarem insuportavelmente enfadonhos. Enquanto o professor Binns divagava sobre Emeric, o maligno, e Uric, o esquisito, com uma voz monótona que parecia ecoar infinitamente na espaçosa sala de aula, Harry logo percebeu que se manter acordado seria uma tarefa hercúlea. Observou seus colegas. Alguns tentavam bravamente fazer anotações, enquanto outros já haviam sucumbido ao sono, com a cabeça apoiada na mesa em sinal de rendição. Decidido a tirar o melhor proveito da situação, Harry ativou a função de transcrição do sistema tecnológico. Uma tela virtual surgiu diante dele, registrando cada palavra dita pelo professor Binns. Satisfeito por não perder nenhuma informação crucial, Harry se permitiu adormecer, com a cabeça apoiada nos braços. Enquanto a voz fantasmagórica do professor Binns se dissipava ao fundo, o comentário irônico de Nigel passou pela mente de Harry. As alegrias de aprender história com alguém que faz parte dela. É como ouvir tinta secar, só que menos emocionante. Harry, meio adormecido, não conseguiu conter um pequeno sorriso diante da observação perspicaz de Nigel. O sinal que anunciava o fim da aula era um som bem-vindo, despertando Harry e seus colegas do sono. Harry entrou numa rotina em Hogwarts. Os dias seguintes foram igualmente monótonos até que chegou quinta-feira, a aula que Harry tanto aguardava, Transfiguração, ministrada pela professora McGonagall. Ao sair do salão principal após o café da manhã, Harry se viu ladeado por Daphne Greengrass e Tracey Davis. A voz de Tracey, transbordando de entusiasmo, quebrou o silêncio pós-aula. Transfiguração. Que emocionante. Harry assentiu com a cabeça, sua própria expectativa palpável. Eu também estou animado. Transfiguração é um dos ramos mais complexos e gratificantes da magia, respondeu ele, sentindo um entusiasmo genuíno pela aula. Daphne, embora silenciosa, refletia a empolgação deles com seus olhos expressivos. O trio seguiu para a sala de aula de Transfiguração, percorrendo os corredores movimentados de Hogwarts. Ao entrarem na sala de aula, a atenção de Harry foi momentaneamente desviada por Hermione Granger, que acenou para ele do outro lado da sala. Seu gesto pareceu fora do comum, lembrando Harry da influência de Dumbledore e da importância de ficar atento às outras pessoas. Mesmo assim, ele acenou de volta educadamente, mantendo uma fachada polida. Escolhendo um lugar no lado esquerdo da sala de aula, Harry observou a divisão do espaço, Sonserinos à esquerda e Grifinórios à direita, uma regra não escrita que refletia a antiga rivalidade entre as casas. Franzindo a testa diante da clara divisão, ele se perguntou se poderia fazer algo a respeito. Seu olhar então recaiu sobre um gato rechonchudo empoleirado na mesa do professor. Algo naquele gato lhe pareceu peculiar. Ativando sua função de observação, ele não se surpreendeu ao constatar que suas suspeitas haviam se confirmado. Mensagem do sistema. Professora McGonagall, Animaga. Atualmente em sua forma de gato. Distingue-se pelo padrão dos óculos ao redor dos olhos, uma característica herdada de sua forma humana. Harry sorriu interiormente ao descobrir mais um animago. A voz de Nigel ecoou em sua mente, seu tom carregado de um toque de intriga. Observe ao redor dos olhos dela, Mestre Harry. A maioria dos animagos mantém traços de sua aparência humana ao adquirir a capacidade de se transformar. Harry observou a professora McGonagall com mais atenção, notando as marcas distintas ao redor dos olhos da gata, que lhe lembravam os óculos que usava em sua forma humana. Essa atenção aos detalhes o fascinou, revelando as complexidades do mundo mágico que ele ainda estava desvendando. O gato olhou para Harry, seus olhos encontrando os dele com um brilho cúmplice. Harry acenou sutilmente em reconhecimento, ao que o gato respondeu com uma leve inclinação da cabeça antes de se virar. A sala de aula estava repleta de uma mistura de expectativa e conversas nervosas enquanto os alunos aguardavam o início da aula. Nesse instante, a porta se abriu e Ron Weasley, acompanhado por Seamus Finnegan, entrou apressado. O suspiro de alívio de Ron era palpável enquanto ele examinava a sala de aula. Conseguimos. Imagina a cara da McGonagall se tivéssemos chegado atrasados, disse ele com um toque de travessura na voz. O gato, que antes estava empoleirado majestosamente na mesa da professora, saltou graciosamente para o ar. Num movimento fluido, transformou-se na figura austera, porém elegante, da professora McGonagall. Rony, testemunhando a transformação, não conseguiu esconder seu espanto. Isso foi genial, exclamou. A professora McGonagall, com seu jeito seco de sempre, respondeu, obrigada pela avaliação, Sr. Weasley. Ela lançou um olhar para os dois garotos com uma mistura de desaprovação e divertimento. Talvez fosse mais útil se eu transformasse o Sr. Finnegan e você em um relógio de bolso. Assim, pelo menos um de vocês chegaria na hora. Seamus, um pouco perturbado, ofereceu uma defesa frágil. Nós nos perdemos. Então talvez um mapa, retrucou McGonagall bruscamente. Espero que não precisem de um para encontrar seus lugares. A turma conteve o riso enquanto Rony e Seamus, envergonhados, se dirigiam aos seus lugares. A professora McGonagall então se virou para a turma, sua expressão mudando para uma de solenidade.
Transfiguração é uma das magias mais complexas e perigosas que vocês aprenderão em Hogwarts. Começou ela, com uma voz que exigia atenção. Qualquer um que fizer bagunça na minha aula será expulso e não voltará mais. Estão avisados. Com um aceno de sua varinha, a carteira à sua frente se transformou em um porco e em seguida voltou ao normal. A turma assistiu maravilhada, a realidade de sua educação mágica se revelando diante deles. Harry, profundamente interessado, inclinou-se para a frente. A voz de Nigel, embora inaudível para os outros, sussurrou em sua mente. Impressionante, não é? Mas não crie muitas expectativas de transformar sua lição de casa em um dragão tão cedo. McGonagall iniciou sua palestra abordando os fundamentos da transfiguração. Transfiguração não é mera transformação de um objeto em outro. É uma arte que exige a compreensão da essência dos objetos e das criaturas, até sua estrutura molecular. O primeiro passo na transfiguração é visualizar em detalhes o resultado desejado. Você não deve apenas ver a forma, mas também compreender a natureza daquilo que está tentando criar. Isso requer um estudo aprofundado das propriedades e características do objeto. Em seguida vem a intenção. Sua intenção deve ser clara e focada. Hesitação ou dúvida podem levar a transformações incompletas ou instáveis. A magia, particularmente a transfiguração, depende tanto da sua vontade quanto dos movimentos da varinha ou dos encantamentos. A professora McGonagall demonstrou um feitiço simples, transformando uma pena em um palito de fósforo e depois em uma agulha. Observem a precisão necessária no movimento da varinha, uma torção delicada com um movimento firme no final. Harry se pronunciou rapidamente com a voz baixa, mas firme. Nigel, ative o modo de análise. Grave os movimentos da varinha dela e os feitiços que ela usar. Não quero perder nada. Nigel, sempre pronto para ajudar, respondeu prontamente. Imediatamente, mestre Harry. A gravação começou. Vou capturar cada detalhe. Capítulo 65. Enquanto a professora McGonagall continuava sua aula, o sistema iniciou sua meticulosa gravação. A tela holográfica, discretamente posicionada em frente a Harry, exibia uma análise detalhada dos movimentos da varinha da professora, capturando as nuances de sua técnica com precisão. A tela fornecia uma análise em tempo real, detalhando a intrincada sequência de movimentos e o encantamento mágico correspondente. A essência da transfiguração reside na compreensão da natureza fundamental tanto do artista quanto do alvo, explicou a professora McGonagall. Você não está apenas alterando a forma, mas redefinindo a própria estrutura do objeto. Em seguida, ela demonstrou outra transformação, desta vez transformando um copo d'água em uma taça de cristal. Sua varinha moveu-se em um arco preciso e elegante, acompanhado por um encantamento suave, porém distinto. O copo se metamorfoseou perfeitamente, assumindo o design intrincado e a transparência de uma taça, uma mudança que parecia desafiar as leis da física. Harry observava atentamente, seus olhos alternando entre o professor e a tela holográfica. A voz de Nigel fornecia um comentário contínuo. Note a fluidez de seus movimentos, mestre Harry. Não é apenas o feitiço, mas a graça com que é executado. Ao prosseguir, McGonagall enfatizou a importância do foco e da concentração. Uma mente dispersa pode levar a resultados inesperados em transfiguração. É preciso estar totalmente presente mental e emocionalmente. Ela compartilhou anedotas sobre percalços de alunos anteriores, algumas engraçadas, outras com um tom de alerta. Suas histórias eram intercaladas com conselhos práticos, tornando as aulas mais envolventes e fáceis de assimilar. Ela então prosseguiu. Agora vamos discutir as implicações éticas da transfiguração, seu tom assumindo uma postura mais séria. A expressão da professora McGonagall era severa, seus olhos percorrendo a sala de aula. Não se trata apenas da capacidade de transformar uma coisa em outra. Trata-se da responsabilidade que acompanha tal poder. Vocês devem compreender as consequências de seus atos, tanto os intencionais quanto os não intencionais. A sala ficou em silêncio enquanto ela falava, a gravidade de suas palavras se fazendo sentir. A transfiguração é uma arte que exige respeito e consideração ética. Quando você transfigura um objeto, você altera sua própria essência. Essa transformação pode ter impactos duradouros se não for feita com responsabilidade. Ela então fixou o olhar nos alunos, um olhar que ficaria gravado em suas memórias como o mais sinistro que já haviam testemunhado. Seus olhos penetrantes e afiados transmitiam uma gravidade que pairava pesadamente sobre a sala. Ela começou sua voz baixa, porém ressonante, ecoando ameaçadoramente. Transfigurar um objeto em líquido ou gás não deve ser encarado levianamente. Enquanto estiverem sob a proteção das alas de Hogwarts, o castelo protegerá o usuário de possíveis danos que possam surgir quando um objeto transfigurado for revertido. Os professores também serão alertados. No entanto, estejam avisados de que se alguém, intencionalmente ou por brincadeira, transfigurar um item em algo consumível e o der para outra pessoa, corre o risco de sofrer retaliação por meio da reversão da transfiguração, embora seja uma façanha extremamente complexa. Será expulso imediatamente e há a possibilidade de ser preso em Azkaban. A sala ficou em silêncio, os alunos absorvendo a gravidade de suas palavras. A menção de Azkaban causou um arrepio no ar, a realidade das consequências do uso indevido da transfiguração se revelando a eles. O descumprimento desta regra pode resultar em danos irreversíveis ou, pior, em perda de vidas. A magia que utilizamos é poderosa e deve ser manuseada com o máximo cuidado e respeito. Seu olhar percorreu a sala, certificando-se de que cada aluno compreendesse a seriedade de seu aviso. Transfiguração não é uma ferramenta para frivolidade ou malícia. É uma arte que exige disciplina, controle e uma profunda compreensão das propriedades mágicas do mundo ao nosso redor. Lembrem-se, com grande poder vem a grande necessidade de uma metamorfose responsável. Harry levantou a mão, surpreendendo a maioria da turma com sua pergunta perspicaz. Professor, começou ele, com a voz firme e clara, pelo que entendi, essa aplicação da magia pode ser considerada uma das mais mortais.
Seu poder e potencial de impacto generalizado podem até superar o de muitos feitiços das trevas. Não só é impossível de rastrear, como também pode afetar várias pessoas simultaneamente. Dada a gravidade disso, certamente devem existir medidas de segurança? A professora McGonagall, surpresa com a profundidade da pergunta de Harry, assentiu com aprovação. Uma pergunta muito perspicaz, Sr. Potter. 10 pontos para Sonserina, anunciou ela, com um toque de admiração nos olhos. De fato, transfiguração, especialmente desta natureza, acarreta riscos significativos e potencial para causar danos. Ela fez uma pausa por um momento, permitindo que suas palavras fossem assimiladas antes de continuar. Bruxos e bruxas são fundamentalmente diferentes dos trouxas, não apenas em nossa capacidade de realizar magia, mas também em como nossos corpos e mentes estão sintonizados com o mundo mágico. Nossa essência mágica inata nos oferece proteção contra doenças comuns e aprimora outras habilidades, como nossa intuição. A intuição de um ser mágico não deve ser subestimada, enfatizou McGonagall. É esse senso inato que nos protege de muitas formas de engano e dano mágico. Por exemplo, você não pode enganar um dragão com um objeto transfigurado. Ele perceberia a inconsistência da magia a quilômetros de distância. Harry escutou atentamente, absorvendo cada palavra. Nigel acrescentou, uma bela medida de segurança, não acha? É como ter um detector de mentiras embutido, só que para magia. McGonagall prosseguiu. Essa intuição se estende a outras criaturas mágicas e a nós também. Nossos corpos e mentes estão sutilmente sintonizados para detectar irregularidades na magia, particularmente quando se trata de transfiguração. Isso não quer dizer que acidentes não aconteçam, mas nossa natureza mágica fornece uma camada de proteção. Então McGonagall acrescentou. Além disso, a magia dentro de nossos corpos age como uma proteção contra a magia externa. Ela olhou ao redor da sala com uma expressão séria, porém cativante. Com um gesto gracioso da mão, o quadro negro atrás dela ganhou vida. Um desenho detalhado de uma figura humana apareceu, cercado por um escudo protetor brilhante. Transfigurar um objeto dentro do corpo de um ser mágico é praticamente impossível, afirmou ela, com um tom definitivo em sua voz. A ilustração no quadro mostrava o escudo envolvendo a figura humana, representando a proteção mágica inata que toda bruxa e bruxo possui. Nossa essência mágica, continuou McGonagall, repele naturalmente as tentativas de alterar nossa estrutura física, explicou McGonagall. É um mecanismo de defesa que impede que qualquer influência mágica externa transforme diretamente nossos corpos. A curiosidade de Harry foi despertada. Professor, isso significa que a transfiguração não pode ser usada como forma de ataque contra um bruxo ou bruxa? Perguntou ele. Ela respondeu. A capacidade mágica do conjurador deve ceder em muito à do oponente para realizar tal feito, o que é redundante. Já que essa diferença de poder mágico significa que o conjurador pode eliminar o oponente sem desperdiçar tanto esforço. A turma assimilou essa informação, compreendendo as complexidades e limitações da transfiguração como forma de ataque. A explicação da professora McGonagall destacou o delicado equilíbrio entre poder e habilidade no mundo bruxo. Intrigado, Harry perguntou, então em um duelo, transfiguração seria mais uma ferramenta estratégica do que um meio direto de ataque? A professora McGonagall assentiu. Exatamente, Sr. Potter. A transfiguração em duelos é frequentemente usada para criar distrações, alterar o terreno ou transformar objetos para obter uma vantagem tática. Requer raciocínio rápido e uma compreensão profunda tanto do ambiente quanto das capacidades suas e do oponente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Enquanto a turma se acomodava em um silêncio concentrado, a voz da professora McGonagall ecoou pela sala, aprofundando-se nas intrincadas leis que governam a arte da transfiguração. Começamos com a lei de Gep da transfiguração elemental, um conjunto de princípios que fundamentam os limites de nossas capacidades mágicas, explicou ela. Seu olhar percorrendo os alunos, certificando-se de que cada um compreendesse a seriedade do assunto. O primeiro princípio que exploraremos é a lei imutável dos alimentos, começou McGonagall. Ao contrário do que alguns possam esperar, é impossível conjurar comida do nada. A magia nos permite multiplicar, ampliar ou invocar alimentos, desde que já existam de alguma forma. Essa lei é um lembrete fundamental dos limites de nossos poderes e do respeito que devemos à ordem natural do mundo. A capacidade de criar sustento do nada permanece além do nosso alcance, garantindo um equilíbrio entre o mundo mágico e o mundo natural. Ela fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada antes de continuar. Prosseguindo, nos deparamos com a lei imutável da criação da vida. Essa lei afirma inequivocamente que a vida genuína, completa com consciência e alma, está além do alcance da transfiguração. Embora nossa magia possa animar objetos inanimados ou criar ilusões realistas, essas criações carecem da verdadeira essência da vida. São apenas sombras, desprovidas de alma ou consciência. Essa lei serve como um lembrete solene da santidade da vida e dos limites de nossa influência sobre ela. Os alunos ouviram atentamente e absortos. Enquanto as palavras de McGonagall descreviam vividamente as limitações e responsabilidades que acompanhavam suas habilidades mágicas. O terceiro aspecto da lei de Gep aborda uma questão de grande sensibilidade e importância, a lei imutável da ressurreição. É uma verdade incontestável que os mortos não podem ser trazidos de volta à vida. Nossa magia, por mais poderosa que seja, não pode romper o véu que separa os vivos dos mortos. Podemos evocar ecos ou semelhanças daqueles que partiram, mas estes são meros reflexos, desprovidos do verdadeiro espírito e essência do falecido. Esta lei ressalta a finalidade da morte e a necessidade de respeito e aceitação deste fim natural da vida. Harry, profundamente absorto na palestra, percebeu que seus pensamentos ecoavam o comentário silencioso de Nigel.
Um lembrete humilhante dos limites até mesmo da magia mais poderosa, observou Nigel, com um tom carregado de respeito solene pelas leis que governavam seu mundo. McGonagall então direcionou seu foco para o próximo princípio. Chegamos então à lei imutável da ordem e capacidade natural. Essa lei rege a transformação entre entidades vivas e não vivas. Quando transfiguramos um objeto não vivo em uma criatura viva, ela adquire movimento, mas carece de consciência, como explicado na segunda lei. Por outro lado, um ser vivo transformado em um objeto inanimado perde sua capacidade de se mover e não pode retornar ao seu estado original sem auxílio externo. Particularmente na transfiguração humana, o indivíduo perde sua capacidade de pensamento humano ao ser transformado em um animal, tornando o retorno ao estado original impossível. Essa lei é uma prova da complexidade da vida e do respeito que devemos ter pelas propriedades naturais de todos os seres. Sua explicação pintou um quadro vívido do intrincado equilíbrio entre a magia e o mundo natural, enfatizando as implicações éticas e as responsabilidades inerentes à prática da transfiguração. Por fim, exploramos a lei imutável do conhecimento absoluto. Este princípio determina que o conhecimento ou a compreensão não podem ser transmitidos ou absorvidos diretamente por meio da transfiguração. Embora a magia possa facilitar o processo de aprendizagem, ela não pode substituir a necessidade fundamental de estudo e experiência. O verdadeiro domínio e a compreensão vêm da dedicação e da prática, não apenas da aplicação da magia. Esta lei reforça o valor do trabalho árduo e da busca pelo conhecimento, um pilar da nossa educação mágica. Ao ouvir o último princípio da lei de Gap, Harry ficou surpreso. Ele se lembrou da habilidade de Nigel de transferir informações diretamente para o cérebro, o que parecia contradizer essa lei. Nigel, não é isso que você faz? Transferir informações diretamente para o meu cérebro? Pensou Harry, com a mente repleta de perguntas. A resposta de Nigel veio com sua habitual leveza. Bem, estou além das capacidades mágicas de sobrevivência. Harry não tinha certeza se Nigel estava brincando ou não, mas as capacidades da inteligência artificial sempre pareciam confundir os limites entre magia e tecnologia. Com esse pensamento ainda martelando na cabeça, Harry se virou para a professora McGonagall. Professora, eu vi em alguns livros que Gap tinha 6 teorias, não 5, disse ele, relembrando suas leituras. Embora o livro não tivesse detalhado essas leis, era a primeira vez que ele as ouvia explicadas tão minuciosamente. A professora McGonagall fixou o olhar em Harry, ponderando se seria prudente aprofundar-se num tema tão especulativo. Ela ponderou sua decisão, sabendo que a sexta lei era mais um rumor do que um fato comprovado. Finalmente, assentiu levemente, decidindo esclarecer seu curioso aluno. Senhor Potter, o senhor está correto ao afirmar que houve especulações sobre um sexto princípio da lei de Gap, começou ela, com um tom de cautela na voz. Contudo, continua sendo um assunto de muito debate e conjectura entre os estudiosos da magia. A natureza dessa lei, se de fato existe, não é claramente compreendida. A turma se inclinou para a frente, com o interesse aguçado por essa revelação misteriosa. McGonagall continuou. Alguns teorizam que a sexta lei pode estar relacionada à própria essência da magia. Talvez uma regra fundamental que governe as limitações da transfiguração. Outros especulam que ela possa envolver o equilíbrio do mundo mágico, um princípio que assegure a harmonia entre o mágico e o natural. Harry absorveu a informação, sua mente fervilhando com as implicações de tal lei. Nigel acrescentou sua perspectiva, intrigante, não é? Uma lei oculta que poderia conter a chave para entendermos os limites da magia. É como a peça final de um quebra-cabeça complexo. Gap era de fato um gênio, até eu passei a admirar. A expressão de McGonagall tornou-se mais séria enquanto ela se dirigia à turma. É importante lembrar que muito do que sabemos sobre magia se baseia em séculos de estudo e observação. No entanto, o mundo mágico é vasto e cheio de mistérios. Pode muito bem haver aspectos da magia que ainda não compreendemos ou descobrimos completamente. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem assimiladas. É por isso que a busca pelo conhecimento nas artes mágicas é um esforço para a vida toda. Devemos estar sempre abertos ao aprendizado e à exploração, mesmo respeitando os limites e as leis que governam o nosso mundo. A turma permaneceu em silêncio pensativo, assimilando a profundidade das palavras de McGonagall. Harry sentiu uma profunda admiração pela vastidão e complexidade do mundo mágico do qual fazia parte. Era um mundo que constantemente o desafiava e surpreendia. Ao final da aula, McGonagall lhes deu o primeiro exercício prático, transformar um palito de fósforo em uma agulha. A turma começou suas tentativas com entusiasmo, suas varinhas cortando o ar enquanto se concentravam intensamente nos palitos de fósforo. Capítulo 67. Harry já dominava a transfiguração de palitos de fósforo em agulhas antes de chegar a Hogwarts. Sua criação anterior era tão intrincada e detalhada que muitos poderiam considerá-la um tesouro, e ele havia realizado esse feito sem o auxílio de uma varinha. Agora, com uma varinha em mãos, ele visualizou a agulha em sua mente, prateada, pontiaguda, com uma base mais grossa e um orifício para a linha na base. Seu foco nos detalhes era impecável, fruto de sua rica imaginação. Ele imaginou uma partida de quadribol ao longo da agulha, uma referência à conhecida paixão da professora McGonagall pelo esporte. De um lado, ele desenhou as cores da Sonserina, verde e prata, e do outro, o vermelho e o dourado vibrantes da Grifinória. A cena estava completa, dos postes aos jogadores, balaços e até mesmo o pomo de ouro, que formava a ponta da agulha, brilhando como a esquiva bola dourada. Em seguida, Harry considerou a transformação material.
Um erro comum de iniciantes era transformar o palito de fósforo de madeira em madeira prateada em vez de metal. Ele se concentrou no toque frio e metálico de uma agulha, em seu som único ao bater contra uma mesa. Com cada detalhe vividamente gravado em sua mente, Harry acenou com a varinha. A magia tomou conta, e o palito de fósforo se transmutou em uma agulha esplendidamente trabalhada, uma mistura de prata e ouro, adornada com detalhes em verde e vermelho. McGonagall, com os olhos captando a luz refletida na agulha extraordinária, aproximou-se da mesa de Harry. A turma silenciou, os olhos fixos na professora enquanto ela estendia a mão para inspecionar a agulha. Isto é verdadeiramente notável, Sr. Potter, disse ela, com a voz carregada de surpresa e admiração. A agulha brilhava sob as luzes da sala de aula, seu design intrincado e detalhes meticulosos demonstrando a habilidade e a criatividade excepcionais de Harry. Harry ergueu os olhos, com um sorriso discreto no rosto. Obrigado, professor. É só uma ideia que me ocorreu, respondeu, com a voz calma, mas repleta de uma confiança serena. McGonagall ergueu a agulha, girando-a para um lado e para o outro, permitindo que a turma visse todo o seu esplendor. 15 pontos para Sonserina por excepcional habilidade e criatividade em transfiguração, anunciou ela, com os olhos ainda fixos na agulha. A turma irrompeu em murmúrios de espanto e inveja, especialmente por parte de Hermione Granger, que encarava a agulha com uma mistura de admiração e um toque de ciúme. Seus olhos alternavam entre a agulha e seu próprio palito de fósforo, que só havia conseguido uma transformação rudimentar. McGonagall voltou-se para Harry com uma expressão de sincera gratidão. Sr. Potter, posso guardar isto como exemplo para as próximas aulas? Este é, sem dúvida, um dos melhores exemplos de transfiguração para iniciantes que já vi. Harry assentiu com a cabeça, sentindo um profundo orgulho. Claro, professora. Seria uma honra, disse ele, entregando-lhe a agulha. Enquanto McGonagall guardava a agulha cuidadosamente em uma pequena caixa, ela acrescentou. Você tem um talento raro, Sr. Potter. Estou ansiosa para ver como você o desenvolverá ainda mais em minha aula. O resto da aula foi um borrão para Harry, com seus colegas lançando olhares curiosos e cochichando em sua direção. Daphne e Tracey, sentadas perto dele, trocaram um olhar de admiração e leve incredulidade diante da habilidade de Harry. Enquanto a turma se dispersava, a voz de Nigel ecoava na mente de Harry. Muito bem, mestre Harry. Você conseguiu conquistar a simpatia da professora logo no primeiro dia. Posso afirmar com toda certeza que você trilhou o caminho para a aprovação dela com muita habilidade? Harry não conseguiu conter o riso com o trocadilho de Nigel. Parece que sim, Nigel. Mas vamos manter o foco. Temos muito a aprender e conquistar. Quanto mais longe eu for, mais difícil ficará. Após sua exibição bem-sucedida na aula de transfiguração, Harry se viu acompanhado por Daphne e Tracey a caminho da aula de defesa contra as artes das trevas no dia seguinte. Sua habilidade notável rapidamente o tornou assunto de conversa na Sonserina, e Tracey estava particularmente interessada em descobrir seus segredos. Potter, como você consegue ser tão bom nisso? Eu não consigo girar de jeito nenhum, implorou Tracey, com os olhos arregalados de curiosidade. Harry, com um toque de paciência na voz, respondeu. Eu já te disse, tudo se resume à imaginação. Você precisa visualizar o resultado nos mínimos detalhes. Tracey fez beicinho, frustrada. Eu já disse, não funciona para mim. Harry suspirou, percebendo que ela precisava de mais orientação. É porque você não está visualizando corretamente. Ele olhou ao redor, avistando uma sala de aula vazia. Rapidamente, os guiou para dentro e fechou a porta. As garotas coraram, sem entender suas intenções. O que você está fazendo? Perguntaram em uníssono. Harry, alheio à reação delas, tirou 2 palitos de fósforo da manga. As meninas, ao verem os palitos, relaxaram. A disseram, percebendo que sua imaginação havia divagado momentaneamente. Onde você conseguiu isso? Perguntou Daphne, com a curiosidade aguçada. Harry deu um sorriso de canto, com os olhos brilhando. Mágica, respondeu ele em tom de brincadeira. Com um movimento rápido, ele transformou os palitos de fósforo em agulhas. Eram menos ornamentadas do que a que ele criará para McGonagall, mas igualmente realistas. Ele as entregou às garotas, que as examinaram com admiração. Agora segurem estes, instruiu ele, entregando a cada um deles um novo palito de fósforo. Sintam a frieza, a dureza, a cor, como refletem a luz. As meninas fizeram como lhes foi dito, seus dedos tocando delicadamente os palitos de fósforo. Harry observava, oferecendo orientação. Imaginem o peso da agulha em suas mãos, a ponta afiada. Visualizem o brilho prateado, o jeito como ela reluz sob a luz. Daphne e Tracey fecharam os olhos, concentrando-se. Harry continuou. Imaginem cada detalhe, a textura, o comprimento, a espessura. Não se trata apenas do que vocês veem, mas do que vocês sentem. Ele fez uma pausa e então acrescentou a parte crucial. O mais importante é bater a unha nelas e sentir o som que faz. As meninas, visivelmente surpresas, roçaram os dedos nas agulhas. Um som metálico ressoou, confirmando a autenticidade da transformação. Veja bem, o segredo está nos detalhes, explicou Harry em tom didático. Você precisa envolver todos os seus sentidos. Imagine não apenas a aparência, mas também a sensação e o som. Esse é o segredo. As meninas assentiram com a cabeça com expressões concentradas. Harry as encorajou. Agora, tentem o feitiço novamente, mas mantenham essa imagem, essas sensações, em suas mentes. Daphne foi a primeira. Sua varinha se moveu com uma confiança recém-descoberta, guiada pela imagem vívida em sua mente. O palito de fósforo tremeu e, em seguida, transformou-se lentamente, adquirindo o brilho e a forma de uma agulha. Ela suspirou de alegria, seus olhos brilhando de triunfo. Tracey, inspirada pelo sucesso de Daphne, seguiu o exemplo. Sua transformação foi mais lenta, mas o resultado foi igualmente impressionante. Sua agulha brilhava sob a luz fraca da sala de aula. Harry sorriu, satisfeito com o progresso deles. Viram? Tudo se resume aos detalhes.
Quanto mais vividamente vocês imaginarem, mais precisa será a magia. As meninas olharam para as agulhas, depois para Harry, com expressões que misturavam gratidão e um respeito recém-descoberto. Daphne, com a voz carregada de admiração, disse: "Isso foi brilhante, Potter. Obrigada." Tracy, ainda olhando fixamente para a agulha, acrescentou: "Você realmente tem um dom para isso." Harry deu de ombros modestamente. "É só prática e um pouco de imaginação." Enquanto se preparavam para sair da sala de aula, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry, seu tom carregado de sugestão. "Bem, mestre Harry, parece que você acabou de iniciar uma revolução das agulhas na Sonserina. Daqui a pouco, vão querer que você transforme xícaras de chá em tartarugas." Harry deu uma risadinha mental. "Contanto que sejam dragões. Cobras também servem. Provavelmente consigo dissuadi-las." Ao saírem da sala de aula, Daphne e Tracy continuaram a discutir suas novas habilidades, com a voz cheia de entusiasmo. Capítulo 68. Ao chegarem à sala de defesa contra as artes das trevas, Harry e seus colegas foram imediatamente atingidos por um odor pungente. O cheiro forte de alho pairava no ar, tão intenso que era quase palpável. Recuando ligeiramente, Harry franziu o nariz em sinal de desagrado. "O que é isso?" murmurou perplexo com o aroma avassalador. Tracy, tapando o nariz, respondeu: "Ouvi dizer que o professor Quirrell teve um encontro desagradável com vampiros na Romênia no verão passado. Ele tem pavor deles desde então. É por isso que ele cheira a alho. Dizem que a gagueira dele começou depois desse incidente." Acenando com a cabeça em sinal de compreensão, mas ainda fazendo uma careta, Harry entrou cautelosamente na sala de aula, o cheiro de alho aparentemente impregnando cada canto. Ele se sentou, tentando ao máximo ignorar o aroma quase palpável que pairava no ar. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry: "Ah, o cheiro da paranoia. Nada como um pouco de alho para afastar demônios ancestrais sugadores de sangue, não é?" Ao iniciar a aula, o professor Quirrell, gaguejando e tremendo, tentou explicar os princípios básicos da defesa contra as artes das trevas. Seu comportamento nervoso e o constante movimento de seu turbante pouco contribuíram para inspirar confiança em seus alunos. "Hoje vamos discutir a teoria por trás dos feitiços defensivos básicos", começou Quirrell com a voz trêmula. "O aspecto mais fundamental da defesa é a consciência do ambiente ao redor e das ameaças potenciais." A voz de Nigel ofereceu uma observação sarcástica. "Inspirador, de verdade. Estou tremendo com o conhecimento recém-adquirido." Harry ouviu a palestra atentamente, tomando notas mentais enquanto Nigel ocasionalmente oferecia insights e críticas. Apesar do sarcasmo de Nigel, Harry considerou a análise da inteligência artificial útil para dissecar os aspectos teóricos do assunto. A aula de defesa contra as artes das trevas com o professor Quirrell deixou Harry completamente decepcionado. Sua expectativa por uma aula repleta de discussões interessantes e aplicações práticas de magia defensiva foi rapidamente frustrada pelo odor pungente de alho e pela evidente incompetência de Quirrell. A palestra, marcada pela gagueira e pelo medo evidente de Quirrell, não proporcionou nenhuma compreensão substancial da arte da defesa. Enquanto Harry e seus colegas da Sonserina saíam da sala de aula, seus pensamentos se detinham na oportunidade perdida de aprender algo significativo. O forte cheiro de alho ainda parecia impregnar seus corpos enquanto caminhavam pelo corredor. A voz de Nigel interveio. "Uma experiência bastante aromática, não foi, mestre Harry? Ouso dizer que a única coisa que foi repelida naquela aula foi o interesse dos alunos." Harry não pôde deixar de concordar silenciosamente. Estava prestes a responder quando foi interrompido por uma voz com a qual não esperava interagir tão cedo. "Harry, oi", cumprimentou Hermione Granger, com um toque de hesitação na voz. Harry franziu a testa. Ele e Hermione não eram exatamente amigos, e a breve interação que tiveram no trem não o deixará esperando muita amizade da parte dela. No entanto, ele também percebeu que Hermione talvez não estivesse familiarizada com a etiqueta bruxa, o que poderia explicar o uso do seu primeiro nome. "Sim, senhorita Granger", respondeu ele, com um tom educado porém distante, insinuando sutilmente a maneira adequada de se dirigir a alguém em seu meio. Sem perceber a sutil deixa, Hermione prosseguiu com sua curiosidade evidente. "Você pode me dizer qual é o seu segredo para a transfiguração?", perguntou ela, com os olhos sérios. Harry ficou surpreso. Pela sua breve avaliação e observação do sistema, ele sabia que Hermione era orgulhosa e competitiva. Parecia-lhe estranho que pedisse ajuda a um colega. Ele perguntou mentalmente a Nigel: "Será que isso acontece porque Dumbledore a está obrigando?" A resposta de Nigel veio prontamente. "Observar já provou que ela está sob um feitiço, mestre Harry. Minha teoria é que Dumbledore presumiu que você teria dificuldades acadêmicas e buscaria ajuda da senhorita Granger. Mas não só vocês dois não se aproximaram, como você a superou nas aulas. Dumbledore deve ter pensado em abordá-la de forma oposta para que vocês dois se aproximassem." Apesar de isso ir contra a natureza da senhorita Granger, Harry ponderou sobre as palavras de Nigel. Pareciam plausíveis, encaixando-se no padrão das sutis manipulações de Dumbledore. Observou Hermione, notando sua expressão séria, um contraste gritante com sua postura confiante habitual. Parecia artificial, quase forçada. "Senhorita Granger, transfiguração exige uma compreensão profunda da essência do objeto e uma visualização clara do resultado desejado", explicou Harry, mantendo uma distância respeitosa. "Não se trata apenas dos movimentos da varinha ou do encantamento. É preciso envolver os sentidos, imaginar as propriedades do objeto em detalhes." Hermione ouvia atentamente, seus olhos refletindo sua sede de conhecimento. "Mas como se consegue uma visualização tão vívida?", perguntou ela, dominada pela curiosidade. Harry ponderou por um momento antes de responder.
Trata-se de se conectar com o objeto em um nível mais profundo. Você precisa senti-lo, entender sua natureza. Por exemplo, ao transformar um palito de fósforo em uma agulha, não o veja apenas como uma agulha. Sinta seu peso, sua textura, imagine sua ponta afiada. A expressão de Hermione suavizou-se quando ela pediu ajuda a Harry, sua voz carregada de uma rara vulnerabilidade. Você pode me ajudar, por favor? Implorou ela, seus olhos transmitindo uma mistura de esperança e desespero. A expressão de Harry se tornou ainda mais carrancuda. Ele pressentiu uma oportunidade para potencialmente desvendar ou investigar o feitiço irresistível que Dumbledore poderia ter lançado sobre Hermione. Decisão sábia, Mestre Harry Nigel afirmou em pensamento, mas proceda com cautela. Muito bem, senhorita Granger. Vejo você na biblioteca depois da aula de poções amanhã, concordou Harry, notando o alívio imediato dela. Enquanto Hermione o agradecia e se apressava para sair, Harry se virou para se juntar a Daphne e Tracy, que observavam a interação com evidente curiosidade. Antes que pudesse alcançá-las, ele notou Neville Longbottom por perto. Desde o passeio de barco que compartilharam na primeira noite em Hogwarts, Harry decidirá ser amigo dele, então o cumprimentou. Neville, como vai? A mensagem do sistema. Neville Longbottom, sob o efeito do feitiço com fundo de longo prazo. Origem do feitiço. Desconhecida. Nota. O feitiço afeta a memória e a tomada de decisões. Consciência do sujeito sobre a influência do feitiço mínima. A mente de Harry trabalhava a mil enquanto ele se lembrava da observação anterior de Neville sob o efeito do feitiço com fundo. Ele precisava encontrar uma maneira de ajudar Neville sem alertar ninguém sobre o feitiço ou sobre o seu próprio conhecimento dele. Conforme Neville se aproximava, Harry pôde perceber os efeitos sutis do feitiço em seus passos hesitantes e na expressão ligeiramente confusa. Ah, oi Harry. Eu estou bem, eu acho, respondeu Neville, com a voz demonstrando falta de confiança como de costume. Harry ofereceu um sorriso afetuoso. Que bom ouvir isso, Neville. Olha, eu percebi que você parece um pouco sobrecarregado com tudo o que está acontecendo. Hogwarts pode ser muita coisa para assimilar, especialmente nas primeiras semanas, disse ele com empatia. Neville assentiu com a cabeça com um olhar de gratidão nos olhos. Sim, é tudo tão novo e diferente. Vivo esquecendo as coisas e me perdendo. Harry suspirou, compreendendo os desafios que Neville estava enfrentando. Hogwarts, com seus inúmeros corredores e encantamentos, podia ser um lugar desconcertante para um aluno do primeiro ano, especialmente um que lutava contra o efeito de um feitiço com fundo. Neville, se você não se importar que eu seja da Sonserina, pode sentar comigo nas aulas. Podemos nos ajudar, ofereceu Harry com um tom genuíno. Ele entendia o valor de ter alguém em quem se apoiar neste vasto e às vezes intimidante mundo mágico. Os olhos de Neville brilharam com a oferta. Sério? Seria ótimo, Harry. Eu preciso de ajuda, admitiu ele com um toque de alívio na voz. Harry sorriu. E para ser sincero, não sou muito bom em herbologia e sua ajuda seria bem-vinda, acrescentou, tornando a oferta mutuamente benéfica. Neville tinha uma afinidade natural por plantas e herbologia, e Harry reconheceu que poderia aprender muito com Neville nessa área. Neville assentiu com entusiasmo, seu ânimo renovado. Não me importo nem um pouco. Herbologia é, na verdade, uma das minhas melhores matérias. Terei prazer em ajudar, disse ele, sua confiança crescendo um pouco com a perspectiva de poder contribuir. Que ótimo! E vamos fazer dupla em poções também, sugeriu Harry. Ouvi dizer que o professor Snape pode ser um pouco intimidador para alguns. A postura de Neville enrijeceu ao ouvir o nome de Snape, um misto de apreensão e concordância em seus olhos. Sim, parece bom. Obrigado, Harry, disse ele com evidente gratidão. Harry deu um tapinha amigável no ombro de Neville. Certo, até mais, Neville. Até logo, Harry, respondeu Neville com um sorriso um pouco mais confiante enquanto se afastava. Capítulo 69. Harry então se virou para Daphne e Tracy, que observavam a interação com interesse. Vamos, disse ele, abrindo caminho para o porão. Enquanto caminhavam, a voz de Nigel ecoava na mente de Harry. Mestre Harry, sua habilidade para formar alianças é impressionante. É quase como se você estivesse tecendo sua própria teia de conexões. Harry deu uma risadinha suave, com um toque de ternura na voz ao falar de Neville. Neville é uma alma gêmea. Ele sofreu sob a mesma profecia. Não vamos nos esquecer do nosso laço como irmãos de consideração. Suas palavras carregavam um senso de camaradagem e destino compartilhado que ia além dos relacionamentos estudantis comuns em Hogwarts. Tracy, confusa com o caminho que estavam seguindo, não pôde deixar de perguntar. Para onde estamos indo, Potter? Suas sobrancelhas se franziram em curiosidade. Daphne, igualmente intrigada, ecoou seu sentimento com uma carranca. O sorriso de Harry se alargou, um brilho de travessura em seus olhos. Vou mostrar um segredo para vocês, disse ele, guiando-os pelos corredores com uma confiança que aguçou ainda mais a curiosidade deles. Chegaram a uma pintura de uma fruteira, uma obra de arte banal que normalmente passaria despercebida pelos alunos atarefados de Hogwarts. Este é o seu segredo? Perguntou Daphne com um tom de ceticismo brincalhão. Revirando os olhos, Harry estendeu a mão e fez cócegas de leve na pera retratada na pintura. Para espanto das meninas, a pera começou a rir, e sua gargalhada animada ecoou pelo corredor. Momentos depois, uma maçaneta apareceu, transformando magicamente a pintura em uma entrada. Girando a maçaneta, Harry empurrou a porta, revelando uma sala grande e movimentada. Os olhos de Tracy e Daphne se arregalaram em espanto ao entrarem na cozinha de Hogwarts, uma joia escondida dentro dos muros do castelo. Bem-vindas à cozinha de Hogwarts, senhoritas, anunciou Harry com um sorriso. A cozinha era um formigueiro de atividade, com elfos domésticos ocupados
preparando refeições e guloseimas. O aroma de pão fresco e ensopados fumegantes preenchia o ar, criando uma atmosfera convidativa e acolhedora. Um elfo doméstico familiar, o elfo da Sonserina Tviak, aproximou-se deles, com os olhos brilhantes e as orelhas em pé, demonstrando entusiasmo. Senhor Potter e seus amigos. Sejam bem-vindos, disse Tviak, curvando-se profundamente. O que Tviak pode fazer por vocês? Harry sorriu afetuosamente para Tviak, apreciando a vontade da elfa doméstica de agradar. Tviak, poderíamos comer alguns petiscos, se não for muito incômodo. Mas por favor, nada de alho. Já comemos alho o suficiente hoje, disse ele com uma risadinha. Tracy, sem conseguir conter a diversão, soltou uma risada rouca, enquanto Daphne ria baixinho, ambas achando graça na brincadeira de Harry sobre a aula de defesa contra as artes das trevas, que estava repleta de alho. Tviak, com os olhos brilhando de alegria, assentiu com entusiasmo. Claro, Sr. Potter. Tviak terá o maior prazer em preparar lanches para o senhor e seus amigos, exclamou o elfo com a voz transbordando de felicidade. Harry então enfiou a mão na manga, tirando um livro com um gesto quase mágico. Apresentou a Tviak dizendo, tem um presente para você e para os outros, Tviak. Este livro contém receitas da América Latina, como asado, empanadas, ceviche peruano, feijoada, doce de leite e guacamole. Talvez vocês possam adicioná-las ao cardápio de Hogwarts. Algumas são leves e deliciosas. Os olhos de Tviak se arregalaram, sua expressão uma mistura de surpresa e gratidão. Ele pegou o livro cuidadosamente de Harry, seus dedos tremendo levemente de emoção. Sr. Potter, este é um presente maravilhoso. Tviak está muito agradecido. Tviak, não deixe de experimentar essas receitas. O entusiasmo do elfo doméstico era contagiante. E Harry não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação por poder contribuir com algo significativo para a cozinha de Hogwarts. Enquanto Tviak se apressava para preparar os lanches, Harry se virou para Daphne e Tracy, que olhavam ao redor da cozinha fascinadas. Os elfos domésticos eram um turbilhão de atividade, cada um dedicado à sua tarefa, mas se movendo de maneira harmoniosa e eficiente. Este lugar é incrível, Potter, comentou Daphne, observando a cozinha movimentada com os olhos. Eu nem sabia que isso existia. Harry assentiu com a cabeça. É um dos segredos mais bem guardados de Hogwarts. Os elfos domésticos trabalham incansavelmente para abastecer toda a escola, mas permanecem praticamente invisíveis. Enquanto conversavam, Tviak voltou, equilibrando uma bandeja repleta de diversos petiscos. O aroma delicioso de comida recém-preparada encheu o ar, fazendo com que todos salivassem de expectativa. Aqui está Sr. Potter, Senhorita Greengrass, Senhorita Davis, anunciou Tviak orgulhosamente. Tviak garantiu que não houvesse alho. A bandeja era uma colorida seleção de guloseimas, sanduíches com diversos recheios, doces em tamanho aperitivo e uma variedade de frutas. Cada item estava impecavelmente apresentado, refletindo a meticulosa atenção aos detalhes dos elfos domésticos. Obrigado, Tviak. Isto parece fantástico, disse Harry, enquanto cada um pegava um prato e começava a provar os petiscos. Enquanto saboreavam o banquete inesperado, o comentário de Nigel, com um toque de ironia, ecoava nos pensamentos de Harry. Mestre Harry, devo elogiar sua perspicácia estratégica. Aproximar-se da equipe da cozinha, que esperteza. Nunca se sabe quando pode surgir a necessidade de uma torta de melaço de emergência. O sorriso de Harry era tingido de divertimento com o tom sarcástico de Nigel. Bem, Nigel, você sabe o que dizem. Quem ganha a cozinha ganha o castelo. Em Hogwarts, um sapo de chocolate bem colocado pode ser tão poderoso quanto qualquer feitiço. Após terminarem seus lanches e agradecerem a Tviak mais uma vez, Harry, Daphne e Tracy voltaram para a sala comunal. Na sala comunal, Harry acomodou-se em uma das poltronas macias, observando seus colegas da Sonserina. O ambiente fervilhava com as atividades noturnas habituais, uma mistura de estudo e lazer. Malfoy, Nott e Zabini conversavam animadamente perto da lareira, suas vozes em um murmúrio baixo que se misturava ao crepitar das chamas. Vincent Crabbe e Gregory Goyle, em contraste, estavam perto de uma janela com vista para o Lago Negro. Seus rostos exibiam uma seriedade inesperada enquanto se dedicavam à tarefa peculiar de contar os peixes que nadavam na água. Era evidente que estavam determinados a descobrir quantos peixes viviam no lago. A presença de Harry chamou a atenção de Nott, fazendo-o interromper a frase. Entre o grupo, as opiniões de Nott eram as mais extremas, fortemente influenciadas pela rígida ideologia de sangue puro de seu pai. Ele encarava Harry com uma mistura de suspeita e curiosidade. O status de Harry como herdeiro de uma casa antiga e singular era inegável, mas o fato de sua mãe ser uma sangue ruim e seu papel na queda de Voldemort o tornavam um enigma aos olhos de Nott. Draco, por outro lado, tinha uma perspectiva diferente. As conversas no trem e as interações dos últimos dias lhe haviam dado um novo respeito por Harry. Ele via a inteligência e o potencial de Harry como um aliado, reconhecendo os benefícios de se aliar a alguém tão engenhoso quanto ele. Zabini, o mais observador do trio, tinha uma visão de mundo que o diferenciava dos seus pares. Ele se preocupava menos com o status de sangue e estava mais interessado na dinâmica do poder e da influência dentro do mundo bruxo. Ele observava Harry com grande interesse, tentando avaliar suas motivações e ambições. Malfoy foi o primeiro a quebrar o silêncio, dirigindo-se a Harry com um tom que misturava respeito e curiosidade. Sr. Potter, disse ele, com um aceno sutil reconhecendo o status de Harry. Harry respondeu da mesma forma, com a voz calma e ponderada. Sir Malfoy, Nott e Zabini cumprimentou-os, mantendo a formalidade típica das famílias de sangue puro. Conforme a conversa se desenrolava, Harry discretamente ativou a função observar, garantindo que nenhum dos três Sonserinos estivesse sob feitiços como Neville, Ron e Hermione. A mensagem do sistema, Draco Malfoy, grande ambição e orgulho, influenciado pelo legado familiar. Demonstra forte senso de determinação e lealdade aos valores tradicionais.
Mensagem do sistema Theodore Nott, influenciado ideologicamente com potencial para mudança sob as circunstâncias certas. Demonstra curiosidade intelectual e habilidades de pensamento crítico, aberto a novas perspectivas. Mensagem do sistema Blaise Zabini, observador, calculista e de mente aberta em comparação com seus pares. Demonstra um apurado senso de observação e pensamento analítico, estando disposto a considerar pontos de vista alternativos. Harry sentiu um alívio ao saber que estavam livres de influências externas. Suas interações com ele seriam genuínas, embora estrategicamente controladas. Harry não nutria nenhum ódio inato por Theodore Nott ou Draco Malfoy. Eram crianças, moldadas pela criação que receberam e fortemente influenciadas pelas ideologias de seus pais. Principalmente no caso de Theodore Nott. Harry sabia que a mãe de Theodore havia falecido quando ele era muito jovem, deixando-o aos cuidados exclusivos do pai, um comensal da morte extremista. Esse contexto lhe proporcionou uma compreensão significativa das crenças e ações de Theodore. Apesar dessas circunstâncias, Harry não os considerava amigos, mas sim possíveis peões em um esquema maior. Ao contrário de Neville, e talvez de Daphne e Tracy, Draco, Nott e até mesmo Ron eram vistos como peças de xadrez no jogo estratégico de Harry. Sentado confortavelmente na sala comunal, Harry observava o trio Draco, Nott e Zabini, conversando perto da lareira. A linguagem corporal deles e a natureza da conversa eram reveladoras. Harry podia ver as engrenagens girando em suas mentes, cada um contemplando suas próprias ambições e o papel que ele poderia desempenhar em sua realização. Capítulo 70. A revelação do primeiro dia em Hogwarts ainda pairava na mente dos alunos da Sonserina, especialmente a noção da Serpente da Coroa, o verdadeiro líder da casa Sonserina. Este título prestigioso, um legado do próprio Salazar Sonserina, era envolto em segredo e reverência. Discutido apenas nos confins da sala comunal da Sonserina, o título era concedido pela própria sala, reconhecendo um aluno que personificava as qualidades de liderança, astúcia e ambição. Enquanto Harry estava sentado na sala comunal, rodeado pelos seus colegas de casa, ele podia sentir a curiosidade deles, em alguns casos, até a inveja. Ele já estava um passo à frente na corrida silenciosa para se tornar a próxima Serpente da Coroa. Sua linhagem como herdeiro da família Potter, seu papel na queda de Voldemort e sua evidente proeza em transfiguração o destacavam. A pergunta que não saía da cabeça de ninguém era se ele continuaria a se destacar nas outras aulas, consolidando ainda mais sua posição. Draco Malfoy, encostado na lareira, observava Harry com um olhar calculista. Potter, seu desempenho em transfiguração foi impressionante, comentou, num tom que misturava respeito e rivalidade. Harry se virou para Draco com uma expressão calma. Obrigado, Malfoy. Mas isso é só o começo. Há muito mais para aprender, respondeu ele com voz serena. Harry estava realmente ansioso para obter o título de Serpente da Coroa. Tornar-se o verdadeiro senhor da casa Sonserina era um objetivo que o ajudaria significativamente em sua missão de expandir sua influência e descobrir as condições para adquirir a herança da linhagem Sonserina. Por esse motivo, ele até começou a reconsiderar algo que havia descartado anteriormente, o quadribol. Sua ficha revelava um grande talento para voar em vassouras, e seu pai havia sido um renomado apanhador em sua época. Harry queria a fama e o reconhecimento que acompanhavam o status de estrela do quadribol para impulsioná-lo ainda mais. No entanto, alunos do primeiro ano geralmente não tinham permissão para participar dos testes, e ele precisava elaborar um plano para superar esse obstáculo. Não quero perder um ano, pensou consigo mesmo. O olhar contemplativo de Harry voltou-se para Blaise Zabini. Então Zabini e sua família é da Itália, certo? Perguntou ele num tom casual, porém curioso. Zabini assentiu com a cabeça. Minha mãe é. Meu pai é de uma pequena tribo africana, respondeu ele, com a voz carregada de orgulho. Harry assentiu pensativamente. Por que você escolheu Hogwarts? Não quero ofender, é claro. Só estou curioso, já que a Europa tem outras escolas de magia tão boas quanto Hogwarts, não é? Zabini pareceu não se incomodar com a pergunta. Não me ofendi, Potter. Ouvi falar muito de Hogwarts desde pequeno e sempre quis vir para cá. A reputação da escola e a diversidade da educação mágica que ela oferece eram irresistíveis demais para ignorar. Harry cantarolava com a mente a mil. É fascinante como Hogwarts atrai alunos de origens tão diversas, comentou. Acredito que a diversidade aqui seja uma força. Zabini concordou. De fato, é um dos aspectos únicos de Hogwarts. Harry se virou para os outros. Vocês sabem alguma coisa sobre os testes para o time de quadribol? Eu sei que normalmente não são abertos para alunos do primeiro ano, mas estou curioso sobre o processo. Zabini ergueu uma sobrancelha, ligeiramente surpreso com a pergunta. Quadribol? Não imaginava que você fosse do tipo esportista, Potter. Mas sim, alunos do primeiro ano raramente entram para o time. No entanto, houve exceções. É tudo uma questão de habilidade e um pouco de sorte. Nott acrescentou, os alunos do primeiro ano não podem ter uma vassoura. Seria difícil entrar para a equipe com as vassouras antigas que a escola oferece. Suas palavras carregavam uma ponta de dúvida, refletindo o ceticismo compartilhado por muitos na sala. Harry cantarolou pensativo, considerando o desafio. É verdade, reconheceu. Mas acredito que a habilidade pode superar as limitações do equipamento. E além disso, estou bastante interessado em experimentar o quadribol. Draco, intrigado com a determinação de Harry, interveio. Você está planejando tentar entrar para o time da Sonserina, Potter? Devo admitir, não esperava isso de você. Se precisar de alguma dica, me avise. Meu pai garantiu que eu tivesse o melhor treinamento desde pequeno. Harry assentiu com aprovação à oferta de Draco. Obrigado, Malfoy.
talvez eu aceite. E quem sabe, talvez possamos trabalhar juntos para fortalecer o time da Sonserina. A conversa então mudou de rumo, com o grupo discutindo a próxima temporada de quadribol e os potenciais jogadores para a Sonserina. Enquanto falavam, a voz de Nigel ressoou na mente de Harry. A quadribol, o esporte onde alguém pode realmente se destacar dos demais. Uma arena perfeita para um Sonserino como você, mestre Harry. Harry concordou com a avaliação de Nigel. De fato, Nigel, é uma oportunidade de me provar em uma área diferente e ganhar mais reconhecimento na Sonserina. Harry, com um plano se formando em sua mente, decidiu que era hora de falar com o professor Snape. Ele suspeitava que Snape poderia tentar sondá-lo novamente, como fizera no primeiro dia após a cerimônia de seleção. Além disso, havia uma hostilidade latente vinda de Snape que Harry não conseguia compreender. Resoluto, ele se levantou de sua cadeira na sala comunal. Boa noite, cavalheiros. Vejo vocês amanhã, disse ele, acenando para Draco, Newt e Zabine antes de seguir para seu quarto. Na privacidade do seu quarto, Harry começou a traçar uma estratégia. Ele tinha consciência das habilidades de Snape em legilimência e precisava estar preparado. Nigel, é provável que Snape tente ler minha mente novamente, pensou Harry. Nigel respondeu, de fato, mestre Harry. Lembre-se, suas defesas mentais devem ser tão fortes quanto as mágicas. Mas ninguém pode sondar sua mente com o sistema tecnológico aqui. Harry agradeceu o apoio de Nigel. Passou o resto da noite revisando suas anotações e se preparando para o dia seguinte. Deitado na cama, seus pensamentos vagaram para a atual serpente da coroa Selena. Ela era uma figura influente na Sonserina, e Harry sabia que conquistar seu apoio poderia ser crucial em sua busca por uma vaga na equipe. Pensamentos para depois refletiu, fechando os olhos e adormecendo em um sono tranquilo. No dia seguinte, Harry entrou na sala de poções com Daphne e Tracy, seus passos confiantes porém calculados. Ele avistou Neville e o cumprimentou com um aceno de cabeça. Neville parecia visivelmente nervoso, seus olhos percorrendo a sala de aula que servia de masmorra, um contraste gritante com o calor do castelo acima. O frio da masmorra, agravado pela visão sinistra de animais em conserva flutuando em potes de vidro ao longo das paredes, adicionava uma camada de desconforto. Quando o professor Snape entrou com seu floreio habitual, a sala mergulhou em uma expectativa silenciosa. Ele começou a chamada com sua voz distinta e sibilante. Brown, Bulstrode e Finnegan. Cada nome foi chamado com uma nota de indiferença até que ele chegou a Harry Potter. Snape ergueu os olhos, seu olhar encontrando o de Harry. Naquele exato momento, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Mensagem do sistema. Sondagem de legilimência detectada. Contramedidas ativadas. Os olhos de Snape se estreitaram, um lampejo de irritação cruzando seu rosto com a sondagem fracassada. Mas ele rapidamente disfarçou com seu habitual desdém, comentando secamente, nossa nova celebridade. Após a chamada, Snape se levantou e começou sua introdução à arte de fazer poções. Sua voz, embora suave, ecoou claramente por toda a masmorra. Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte precisa de fazer poções, disse ele. Como não há muita exibição tola de varinhas aqui, muitos de vocês dificilmente acreditarão que isso é magia. Não espero que vocês realmente compreendam a beleza do caldeirão fervendo suavemente com seus vapores cintilantes. O poder delicado dos líquidos que percorrem as veias humanas, enfeitiçando a mente e cativando os sentidos. Posso ensinar vocês a engarrafar a fama, a preparar a glória, até mesmo a deter a morte, se vocês não forem um bando de cabeças duras como os que costumo ter que ensinar. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma mistura de desprezo e desafio, deixando um silêncio palpável em seu rastro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.